Quero convidar o presbítero Márcio, que vai estar trazendo a palavra. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria estar aqui, conhecer mais uma parte do povo de Deus. E agradecer primeiramente a Deus por este convite, o pastor José Vel, nosso irmão, em sangue em Cristo. E ele me convidou, pegando nós assim de supetão, sem ter mensagem, e eu, agora no hino de Narim, deu uma inspiração aqui. E eu queria que você abrisse a Bíblia junto comigo, capítulo 8 de Gênesis. Somente a parte A do versículo. Diz assim a palavra do Senhor: E lembrou-se Deus de Noé. Pronto, pode fechar a Bíblia. Eu agradeço a Deus por pregar primeiro do que Alessandro, que é difícil de pregar com a sua eloquência. E em segundo lugar, eu agradeço a Deus por estar aqui junto com minha mãe pela primeira vez aqui em Russas, conhecendo esta igreja tão bonita. E eu estava meditando ali na palavra do Senhor, e Deus disse, enquanto o Narinha cantava, que ele não se esqueceu. Deus ainda não se esqueceu, né? E eu vendo esse versículo, Deus que lembrou-se de Noé, eu comecei a meditar e fui ver que Deus pediu a Noé para que ele fizesse uma arca. Arca essa que iria salvar Noé e sua família, para uma posteridade, para a sua família vir uma nova raça humana através da vida de Noé. E depois que ele fez esta arca e fechou a arca com tudo aquilo que Deus pediu para que ele fizesse, veio um dilúvio que mandado por Deus, né? E a arca ali ficou muito tempo, ali 40 dias, se eu não me engano, com a água, no meio das águas, a arca protegendo Noé e sua família. E Deus me deu esse entendimento, que nós estamos dentro dessa arca, aqui na igreja, nós estamos protegidos, Cristo é a porta da arca por onde você entrou, e você está aqui esta noite, e o dilúvio é o mundo, a água que está lá fora, nós não podemos escapar, porque nós estamos presos nesta arca, e o mar está lá fora. O mar representa um mundo. E como o mar representa o mundo e nós estamos dentro da arca, estamos protegidos por Deus. Mas por passar muito tempo dentro dessa arca, Noé, 40 dias, ficou um pouco preocupado com o que iria acontecer. Nós estamos aqui presos nessa arca, e devido ao tempo que Cristo ainda não voltou, nós ficamos preocupados com aquilo que vai acontecer devido aos acontecimentos dos últimos tempos no mundo. E Deus, a Bíblia diz que lembrou-se de Noé. Devido a isso, Deus se lembrou-se de Noé. Não porque Deus se esquece, mas porque Deus sabe que o homem é limitado e tem o tempo de Deus agir na sua vida. Então Deus se lembrou-se de Noé e soprou um vento, e as águas do dilúvio
começaram a minguar, começaram a esvaziar. As comportas do céu começaram a se fechar e as águas começaram a baixar. E o que é que eu aprendo aqui com isso? Eu aprendo que no meio ao mundo, você preso na arca, não deixa de ter luta, não deixa de ter dificuldade, não deixa de ter mar, não deixa de ter muitos problemas, não deixa de ter dificuldade, mas Cristo diz para você, mesmo você preso na arca, Ele se lembrou de você esta noite e diz para você, Ele vai soprar um vento e essas águas vão passar. Porque Deus se lembrou-se de você, assim como se lembrou-se de Noé. Me faz lembrar de um homem que quando era pequeno, sua babysitter deixou escapar devido o seu avô e o seu pai estar numa guerra, havia morrido, e os seus inimigos vinham ao encontro de Israel, e a sua babysitter deixou cair e ele ficou coxo de ambos os pés. Esse neto de um rei que tinha tudo, perdeu tudo, e agora vai viver em uma terra fugido. Alguém levou ele, para que ele não fosse morto do primeiro rei que assumisse a nação de Israel. Esse rei chamado Mefibosete, que seria o sucessor do seu pai, do seu avô Saul, porque o seu pai também, Jonatas, havia morrido. E levaram ele para uma terra chamada Lodebar, que o significado dessa terra no hebraico significa terra seca ou terra sequíssima, lugar que não produz nada. Esse rei perdeu o reinado, perdeu os seus pais, seus avós, perdeu toda a herança do seu reino e agora estava numa terra em Lodebar que não nascia nada. Esse rei estava vivendo de favor na casa de Maquim, um mendigo. Mas Deus, através do rei Davi, do rei que assumiu, lembrou-se de um tratado que tinha feito com Jonatas, que qualquer um da sua casa que o outro morresse, ele usava de favor, de misericórdia. Então Deus fez Davi lembrar desse tratado. E a Bíblia diz que Davi chega diante do seu reinado e pergunta: tem alguém da casa de Saul que possa usar de bondade para com ele? Se levanta um homem chamado Ziba, que diz que conhecia, que trabalhou na casa de Saul. Então o rei chama esse Ziba e começa a perguntar a alguém ainda da casa de Saul. E ele disse: há um, o seu nome é Mefibosete, está vivendo em Lodebar, na casa de um homem chamado Maquim. Então o rei manda chamar a carruagem real e manda buscar Mefibosete na terra de Lodebar. E chegando lá, encontra a casa de Maquim, encontra a situação que ele está vivendo e pega aquele homem aleijado, coxo de ambos os pés, e leva até a presença do rei. E quando chega na presença do rei, a Bíblia diz que ele chega e diz: o que tenho eu contigo, ó rei? Pois por que me trouxesse aqui? Porque sou um cão morto. Ou seja, esse futuro rei, que seria o Mefibosete, perdeu o reinado, perdeu os seus pais, os seus avós, estava vivendo de favor na casa de um mendigo e numa terra seca,
que não produzia nada. Agora Deus faz que Davi se lembre de Mefibosete. E chegando na presença do rei, ele disse isso. Como ele vivia com tantas percas e com quanta situação contrária sobre sua vida, o rei disse para ele: tu és Mefibosete? E ele disse sim. Ele disse: agora eu tive um tratado com o teu pai Jonathan, e tudo que era da casa dos teus avós Saul, agora pertence a ti. Ainda tem mais: todos os dias da tua vida comerás à minha mesa pão. E o servo Ziba, que te desprezou e te deixou parar nessa terra, agora ele e sua família vai lhe servir. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que qualquer situação que estamos vivendo, eu não sei se você está vivendo por causa de alguém ou por causa de uma situação, mas eu sei de uma coisa: que Deus se lembrar de você, assim como ele se lembrou de Mefibosete. A situação não lhe afasta de Deus. A situação que você vive, o problema que você está, ainda que você esteja na casa de alguém de favor, Deus tem uma mesa preparada para você, com a vitória, para que você possa tomar posse dela. Ainda que você esteja numa terra sem pasto, você estando com essa terra sem pasto, na mão de Deus ela produz 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, porque é Deus que está no controle de tudo. Me faz lembrar de outro homem que estava há 38 anos à espera de uma cura. É um poço chamado Betesda. Esse homem há 38 anos estava numa situação difícil, porque ele era paralítico. E a sua família deixava ele lá. Quanto tempo aquele homem não passou imaginando quando ele chegaria a ser curado? A Bíblia diz que esse poço hebraico chamado Betesda, havia toda a qualidade de enfermos. Havia uma multidão ali. E ele mesmo disse que quando ele tentaria se arrastar, outro já pulava e era curado. A cultura diz que aquele poço não era um poço judeu, como alguém acredita ser. Aquele poço era um poço romano. Que existia um Deus chamado Deus Esculápio, que era o Deus da cura. Os soldados romanos, quando vinham da guerra, ficava dentro daquela água para que se recuperasse da guerra. E essa religiosidade, havia essa cultura que alguém foi curado. Então ajuntou ali muita gente. E Jesus chegou e viu aquele homem ali naquele lugar. Apesar de muita idolatria, muita coisa naquele lugar, Jesus observa aquele homem que está ali há 38 anos, sofrendo. E quando você está doente, a hora passa mais lenta. Quando você está no hospital, a hora passa mais lenta. Mas saiba de uma coisa: eu não sei quanto tempo você está sofrendo, eu não sei quanto tempo você está nessa situação, eu não sei quanto tempo a tua vida está com essa dificuldade, mas saiba de uma coisa: Jesus ainda está no controle dela. Eu não sei qual é a tua enfermidade, mas eu sei de uma coisa: Jesus se lembrou de você esta noite, te trouxe aqui neste lugar
para te dizer que Ele está aqui para resolver o teu problema. Ele está aqui para te curar. Se você crê, a palavra está lançada. A Bíblia diz que ela procura o alto para quem enviou. Se você quer, ela vai lhe encontrar esta noite. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e pergunta: queres ser curado? E ele diz: eu não tenho ninguém que me jogue o tanque quando a água se agitam. Ou seja, apesar daquela tradição, Deus havia um fio de misericórdia para curar as pessoas. A fé das pessoas o fazia ser curado. Mas Jesus disse: não é sobre essa situação que eu estou falando. Essa situação foi colocada pelos homens. A que eu estou falando é a minha palavra. Tu crê que vai acontecer? Tu crê que pode ser curado? Tu crê que vai ficar são? E ele disse: Senhor, eu não tem ninguém que me jogue no tanque. Jesus disse: eu não estou falando disso. Eu estou falando que se tu crer, verás a glória de Deus. Se tu creres, serás curado. Levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que aquele homem foi curado. Há 38 anos esperando, Jesus se lembrou da história deste homem. Porque a Bíblia diz bem claro: há 38 anos ele estava ali. E se há 38 anos ele estava e Jesus resolveu passar por lá, é porque Jesus se lembrou dele. Eu não sei o que você está passando essa noite. Eu não sei qual a situação ou a dificuldade. Mas uma coisa eu sei: Jesus se lembrou de você esta noite. Me faz lembrar também de uma história de um homem que tinha a mão atrofiada. E este homem estava no recanto do templo, na sinagoga, todos os cultos de sábado. Um dia Jesus entra no sábado. A Bíblia diz que ele estava a ministrar, a pregar. E quando Jesus estava a pregar, a Bíblia diz que Jesus, fitando os olhos, viu o homem. Aí Jesus começa a perguntar: é lícito deixar perecer? Ou é lícito dar vida? É lícito salvar ou deixar perecer? E os escribas e fariseus ficaram atônitos, porque não sabiam o que Jesus estava falando. Mas Jesus conhecia a vida daquele homem. Aquele homem arriscava a sua vida todos os sábados, porque ele tinha uma deficiência na mão. Segundo a tradição, dizia que qualquer um que fosse pego, enfermo, dentro do templo, deveria ser apedrejado. A Bíblia diz que aquele homem vinha todos os sábados e ficava aos recantos do templo, da sinagoga, arriscando a sua vida. Eu não sei quanto tempo você está, mas uma coisa eu sei: você pode estar arriscando a sua vida para vir a este lugar, porque o coronavírus, o mundo está aí fora amedrontando todo mundo. Mas eu sei que a coragem, que a fé que você tem para vir a este lugar, adorar a Ele, Jesus vai te chamar no meio esta noite e vai te dizer para você: queres ficar curado, queres receber cura? Muitas vezes a cura não era tão somente física, mas a cura daquele homem também era psicológica. A cura daquele homem também era na alma. É tanto que Jesus disse: não é bom deixar que a vida pereça. Porque aquele homem, além de arriscar suas vidas todos os sábados, ele também passava por um dilema na sua vida espiritual. A sua alma estava combalida. Ele queria viver a todo custo em meio à sociedade. Isso é a prova que ele vinha ao culto. Ele vinha em meio ao público e ele escondia a sua mão, com forma de inferioridade, com um complexo que ele tinha.
Mas Jesus, ele pegou o complexo daquele homem e tirou na hora, quando ele disse assim: levanta-te e vem para o meio. E quando aquele homem veio para o meio, ele disse: estende a mão, porque esta mão aí é a mão do complexo, eu vou curar é agora. Eu não sei qual é o problema na tua vida, emocional, espiritual, ou qualquer área da sua vida, eu só sei de uma coisa: se está te prejudicando espiritualmente, se está te prejudicando de forma psicologicamente, Deus está dizendo que tem a solução para a tua vida, porque tu veio ao meio esta noite, e é no meio da congregação que Deus quer operar na sua vida, é no meio da congregação onde Jesus está e opera na nossa vida, porque Deus se lembra de nós. Deus criou a situação. A Bíblia diz que tudo acontece para o bem daqueles que temem a Deus. Todos nós cristãos sabemos que tudo que surge na nossa vida é para o nosso benefício, e é Deus quem cria, Deus quem permite. Deus disse a Noé: Noé, faz a arca. E Noé fez a arca. E Deus disse: Noé, prega, porque eu vou mandar um dilúvio. E Noé pregou. E depois Deus disse: Noé, entra na arca com os animais. E Noé entrou. E Deus disse: fecha a arca, que eu vou fechar por fora e vou mandar o dilúvio. E o dilúvio veio. Tudo isso foi provocado por Deus. Tudo isso foi a mão de Deus, porque Deus muitas vezes cria situação na nossa vida para nos dar vitória, para que nós sabemos que Ele tem o controle de tudo. Esse coronavírus veio, está abalando a terra, mas não fugiu do controle de Deus. Deus ainda tem o controle nas suas mãos. Deus ainda está no controle de tudo, ainda que se pareça difícil, ainda que se pareça impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.